Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Podcast Max, o podcast da Inset Max, que hoje vai falar sobre baratas. E eu não preciso dizer mais nada, né, gente? Eu estou recebendo aqui o Thiago Machado, que é o nosso coordenador técnico de inseticidas. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Letícia? Tudo certo. Thiago, eu não vou incumpridar a pergunta, não vou fazer coisa bonita, mas eu vou indagar você. Que bicho é esse? Primeiramente, deixa eu falar que é sempre um prazer estar aqui. Mais uma vez, a gente está fazendo o nosso segundo podcast juntos. É verdade, Thiago. É que você é tão de casa que a gente esquece, me perdoa. Mas é muito bacana de conversar. Baratas é um tema muito polêmico. É assim, eu até costumo falar para as pessoas o seguinte. Existem as pessoas que têm medo de barata. É um certo asco. É uma coisa super natural. E existem aquelas pessoas que têm pavor de barata. E o nome disso é catsaridafobia. É aquele palavrão que é aquela pessoa que tem realmente pavor de barata. Mas existe uma razão do porquê ter que ter esse pavor. Porque a barata, ela é um inseto, respondendo diretamente a sua pergunta, que, sem fazer advogado do diabo, naturalmente tem a sua função na natureza. Ela é um organismo, a grande maioria das baratas, decompositor. As baratas e os cupins, eles têm muita familiaridade. Poucas pessoas sabem disso, aliás. Então, baratas e cupins têm ali uma relação e, na natureza, uma barata come organismos em decomposição, sendo vegetais ou animais. Tem o seu controle natural, porque existem predadores e competidores. A partir do momento que vira um inseto sinantrópico, ou seja, vive na cidade com a presença do homem, se habituando aos comportamentos humanos, justamente porque a gente oferece condições para que isso ocorra, ela acaba se proliferando de uma maneira descontrolada. E daí vem outros problemas, né? E nós estamos falando de um inseto onde não tem competidores, não tem predadores, e é um inseto que pode transmitir doenças, tá? É um inseto perigoso no sentido sanitário e estrutural. Estrutural no sentido de que, você falou que ela é parente do cupim, ela vai comer uma casa? Não, não vai. Mas existem algumas estruturas, como por exemplo, não bem estrutura, livro. Tem barata que come livro, tem barata que come roupa. Então, isso acaba causando também um certo prejuízo financeiro e econômico. Tá? Então, mas esse é um inseto que por muitos é temido, por poucos compreendido. Tiago, não entendo a existência. Na verdade, eu entendo, até porque a gente, por estar nesse meio, trabalhando com isso, a gente acaba estudando e até me interesso por isso, mas eu não entendo porque ela é tão nojenta, né? É verdade seja dita. E apesar de compreender. E você citou aí que nós, seres humanos, somos muito responsáveis pelo aparecimento delas, porque nós proporcionamos essas condições ideais para que elas apareçam. Que condições são essas? Dentro do que a gente chama de controle de pragas, a gente fala muito da parte preventiva, corretiva, que se embasa em cima de 4 As. Acesso, abrigo, alimento e água. A partir do momento que o ser humano ele passa a oferecer condições, acesso para que essa praga adentre a um local que é um abrigo e que tenha comida e alimento, água e alimento, essa barata ela consegue se adaptar muito bem, principalmente em países tropicais. Nós estamos falando do Brasil, um país com dimensões continentais, alta temperatura, alta umidade, em vários locais aí, o sistema de saneamento básico é muito precário. Ela encontrou aqui todas as condições ideais para que ela pudesse se proliferar, tá? Principalmente é que as pessoas estão muito habituadas com a barata de esgoto, né? Mas sem dar muito detalhe sobre a barata, sobre as outras baratas ainda, no esgoto ela vai encontrar tudo que ela precisa, E aí chega uma determinada época do ano, a qual nós estamos vivendo agora, temperaturas altíssimas, lá embaixo está super quente, elas começam a sair. Mas o ser humano é o responsável, porque não tem como a barata de esgoto, ela é uma barata asiática. Pô, Thiago, mas como é que ela chegou até aqui? Ser humano. Transporte de navios, caixas, tudo mais. Então, o ser humano faz o transporte passivo dela.
Tem uma frase que fala que o ser humano é a pústula pestilenta do mundo. Nossa. A principal praga do mundo é o ser humano. É que, na verdade, nós somos os principais acessos da praga para vários outros pontos, inclusive para a barata. Por isso que ela... Enfim, se chega aqui no Brasil, é fácil de se adaptar. Não é muito difícil. Tiago, e você citou aí das condições ideais, né? Alimento, abrigo, acesso. E eu esqueci do último A? Acesso à água, abrigo e alimento. Só esqueci do principal, que é a água, né? É a água. Bacana. Mas, enfim, além disso, Tiago, a gente proporciona todo esse ambiente, todas essas condições e ainda tem a cervejinha, né? Tem. Porque é verdade que ela gosta de cerveja. Sim. Tiago, me fala isso, por favor. Se a gente buscar alguns vídeos no YouTube, nós veremos que existem vídeos onde a barata está justamente sobre o copo da cerveja. Cerveja vai com um levedo de cerveja, um dos componentes, inclusive, para vários géis baraticidas, um dos atrativos principais. Isso favorece bastante a atratividade da barata para esse tipo de bebida. Tá? Em depósitos de cerveja, e não só de cerveja, também de outras bebidas alcoólicas, principalmente as bebidas fermentadas, ocorre esse tipo de reação. É um dos pontos principais, né, de atratividade. Mas a barata, apesar de ela gostar de cerveja, o seu hábito alimentar é de onivoria. Então ela come de tudo um pouco. Tá? Ela só não vai, eu digo a barata comum, né, o que o pessoal chama de cascuda, voadora, barata de esgoto. Ela não vai atacar uma pessoa, mas, por exemplo, o corpo de uma pessoa em decomposição, ela pode se alimentar. Ela pode comer um vegetal, ela pode comer resto de gordura, ela pode comer um chocolate, ela pode comer açúcar, enfim, ela come de tudo um pouco. Tá? Mas a cerveja é um pontinho positivo para ela. É muito espertinha, né? Sim, não é boba, né? Nem um pouco. Tiago, você falou da barata de esgoto, que ela come de tudo um pouco. É uma característica geral, vamos se dizer. Mas as outras baratas, por exemplo, a baratinha de cozinha, a blatelinha germânica ali, ela também come de tudo um pouco? O que você me fala dela? A blatela germânica, engraçado, a barata de esgoto é chamada de periplaneta americana. A periplaneta americana, apesar do nome, como eu disse, ela é asiática. É que ela foi descrita no continente americano. A blatela germânica, apesar do nome germânica, ela não é alemã, ela também é asiática, africana. É que ela foi descrita na Alemanha. Ela também tem um hábito de onivoria. É que a barata de esgoto, se a gente pegar a embalagem de um produto e mostrar para ela, ela já vira de ponta cabeça porque ela é muito sensível aos inseticidas. Ela morre no susto, antes de matar uma pessoa de susto, evidentemente, mas ela é muito frágil. A barata de cozinha, a blatela germânica, ela já é um inseto mais difícil de ser controlado porque ela vive em frestas e fendas, ela vive em pontinhos escondidos. Como a barata de esgoto, voltando a falar dela, ela tem um acesso maior a áreas mais reclusas, não vive tanto em contato com o ser humano, ela gosta de viver em ambientes mais isolados, ela pode ter acesso a vários tipos de alimentos diferentes no ambiente. A blatela germânica, ela como vive muito próximo a nós, ela vai comer geralmente o que a gente também come. Então, dentro de um armário, vai ter café, vai ter açúcar, vai ter sal, vai ter gordura, vai ter amendoim, vai ter... Então, ela também vai comer de tudo um pouco. Só que ela, como vive mais em contato conosco, ela vai preferir justamente o que a gente come, de mais gostoso que tem. Ela é comum também em algumas cozinhas com alto índice de gordura. Então, por exemplo, cozinhas de restaurantes têm bastante gordura. Elas raspam a gordura que fica no azulejo, na parede. Por isso que é muito importante fazer a manutenção desses pontos. Mas nesses ambientes, a gordura é um fator extremamente importante. Muito favorável para a proliferação dela. Tiago, você comentou que ela raspa a gordura, que eu achei isso uma coisa abominável. Isso quer dizer que elas também mordem, né? Até porque por elas comerem de tudo, serem onívoras, que você, né, falou, esse termo chique, né? Mas elas mordem de fato ou não? O que elas têm ali para cavucar? Me fala. Quando a gente fala que a barata tem mandíbula, todos pensam, pô, então ela morde. Ela tem capacidade de roer papéis, ela tem capacidade de roer uma roupa. Ela poderia morder uma pessoa? Ela tem capacidade disso, mas não é que ela vai morder uma pessoa. Você não vai ver uma barata voando em cima de uma pessoa para atacá-la. Muito menos escovando os dentes, né? Muito... De escovar os dentes, você falou assim. Cerveja, a barata gosta muito de cerveja.
já foram feitas filmagens e fotos obtidas de baratas na escova de dente. Por quê? Porque fica resíduo de alimento lá e a barata sai da rede de esgoto, no caso a Periplaneta americana, e vai até a escova. Que é até um dos motivos, por exemplo, de transmissão de herpes blatai, que é um tipo de herpes transmitida pela barata. Mas, então, assim, tudo que está ao nosso redor, ela está ali, linda, maravilhosa, e está pronta para comer. Agora, não, ela não morde uma pessoa. Ela tem mandíbula, mas ela não vai, porque já tem pessoas com medo de barata. Imagina se falar que... Gente, a gente não quer apavorar vocês, tá? Só conhecendo um pouquinho mais e desmistificando algumas coisas, tá? Não, pelo amor de Deus. Senão o pessoal vai ficar louco aqui. Fala, não, pelo amor de Deus, a barata, eu preciso dar um jeito nela porque ela vai me morder. Não tem. Se bem que a gente tem a solução aqui, tá, gente? Isso é verdade, sem sombra de dúvida. Tem uma barata que é conhecida popularmente como barata d'água. Na verdade, ela não é bem uma barata, tá? É um outro grupo de inseto. Essa é uma barata perigosa. Fica em riachos e tudo mais. Ela tem estruturas no corpo modificadas que podem picar uma pessoa. É que a morfologia é de uma barata, mas ela não tem nada a ver com uma barata. Tá? Porque se pesquisar no Google barata morde, pode aparecer essa barata d'água, que não é a mesma barata de esgoto, são insetos completamente diferentes. Tá? Entendi. Tiago, e aí elas usam o quê? Não a barata d'água, mas a barata comum ali, que raspa a gordurinha. Qual que é a estrutura anatômica dela? Que ela não tem dente. Mas o que é? É lança? O que é? Me fala. O que é essa anatomia dela? As baratas, como são insetos, então a gente tem que entender. Cabeça, tórax, abdômen, 6 pernas. E na cabeça tem os tipos de aparelho bucal. Tem insetos com aparelho bucal do tipo sugador. Tem insetos com aparelho bucal do tipo mastigador. As baratas têm do tipo mastigador, porque tem mandíbulas. Elas detectam o alimento no ambiente através das antenas. Aliás, uma das principais partes anatômicas da barata que entra em contato com o ambiente antes dela se expor são as antenas, porque pelas antenas elas vão captar movimentos e cheiros. As antenas servem como mecanorreceptores e quimiorreceptores. Então já bota a anteninha lá, já sabe o que tem ali. Ela detectando alguma fonte de alimento, ela com a mandíbula abre e fecha, igual de uma formiga, só que não tão desenvolvida assim. Ela vai lá e mastiga, raspa o alimento. Mastigar é um hábito que não é comum nos insetos. Mastigar, mamíferos mastigam, alguns animais vertebrados mastigam. Não é comum isso a insetos, mas é um modo de falar do abre e fecha da mandíbula dela. A mandíbula são duas estruturas serrilhadas que se afastam e se encontram na boca da barata. Tá? Tiago, e a partir do momento que as baratas passam a ter essa característica sinantrópica que você falou, né, de conviver aí com a gente, nas cidades, nos centros urbanos, isso. Elas se tornam perigosas de certa maneira. Por quê? As baratas, elas, como a gente estava falando anteriormente, elas têm um risco estrutural, econômico, mas muito pequeno. O principal risco é o sanitário, pelas doenças que elas podem transmitir. Então, barata pode transmitir hepatite, asma, bronquite, problemas relacionados ao trato digestório, herpes, porque no corpo das baratas elas podem carregar bactérias, vírus, protozoários, fungos, micro-organismos de uma maneira geral, que são os causadores das doenças. Por isso que a gente fala que a barata é um vetor de doenças, porque ela está transmitindo para cima e para baixo aquilo. Tá? Então, tem ali algumas doenças relacionadas, sim, a baratas. Por exemplo, num estabelecimento alimentício, um cliente comeu algum tipo de alimento, um alface, alguma coisa, não caiu bem para ele, deu intoxicação alimentar. Não significa necessariamente que aquele alface que ele comeu estivesse estragado, mas sim porque alguma barata pode ter passado por ali, defecado, e pelas patas também ter deixado algum micro-organismo ali. Boca, patas e fezes são os principais meios de contato que a barata passa os micro-organismos para o ambiente. E aí, se não for bem higienizado, não for bem cuidado, aí você acaba adquirindo algumas doenças que elas podem transmitir. Ô, Tiago, e tem alguma relação? A gente sabe que, por exemplo, no caso do escorpião, ele é mais arriscado para crianças, para idosos,
Mas a barata tem algum tipo de característica? Ela é mais perigosa para faixas etárias ou para determinadas comorbidades? Ou todo mundo está sujeito a um risco igual, a um dano igual? Todos os indivíduos podem ser suscetíveis às doenças que as baratas transmitem. Alguns mais, outros menos, isso vai depender justamente da condição da pessoa. Um idoso, geralmente, tem uma condição menos favorável em termos de saúde. Então, pode ser mais perigoso para algum idoso. A criança, às vezes, no desenvolvimento, também pode ter essa suscetibilidade mais avançada. Mas não tem, assim, uma faixa etária que é mais ou menos perigoso, né? É que as pessoas, elas geralmente se preocupam com a bendita da barata pelo fato dela ser asquerosa. Não pelo fato dela transmitir doenças. Então, é um bichinho feio ali. Eu até costumo brincar que todo mundo é super corajoso quando a barata está parada na parede, sem voar, sem nada, com um chinelão na mão, indo para cima da barata. Quando ela abre a asa e resolve voar, ela voa para qualquer lado. Para cima, para baixo, para frente, para trás. Aí a barata correndo para um lado, voando para um lado e a pessoa correndo para o outro. É mais por uma questão de asco, mas a gente tem que se preocupar com a barata não só pelo asco. Não estou falando para ninguém amar baratas não, viu, gente? Beijar a barata, nem nada do tipo. Apesar de que, para tratar a catsaridafobia, existem tratamentos psicológicos que utilizam barata de Madagascar. Que é aquela maior gordas, e tudo mais. Exatamente. Tem gente que cria, enfim, mas é para tirar esse medo excessivo de baratas. Mas, gente, barata tem que ser controlada pelas doenças que elas podem transmitir. É isso, tá? A gente precisa dar um fim. Não quero ser aqui o malvadão do veneno, não é isso. Mesmo porque eu sou biólogo, mas barata tem um lugar dela. E essas duas espécies que nós citamos aqui não são nativas, então elas chegaram aqui, se proliferaram, viraram pragas, enfim, a gente tem que controlar, inevitável. Tiago, só sei que eu parei na hora que você falou dela abrir asa, eu congelei aqui. Entendi. Não, eu tô brincando, mas realmente a gente tem que combater, a gente tem que prevenir, tem que tomar medidas e não é difícil, até porque são medidas básicas de higiene, de limpeza do nosso ambiente, né? E claro que os produtos vão complementar, né, para que a gente chegue aí aos 100%. Eu não digo do combate total, porque isso é impossível, né? Porque o tanto de baratas que devem haver no mundo, sim, né? Então, assim, não quero nem explorar números, senão eu saio daqui correndo, né? Mas, realmente, né, a prevenção é a chave de tudo, né? E, Tiago, me fala uma coisa. A gente estava conversando antes de iniciar aqui o episódio, e você falou, opa, bateu o olho, é uma periplaneta americana, bateu o olho, é uma blatela germânica. Quais são as principais características? A gente sabe que lá tem a estruturinha ali das 6 patinhas, da estrutura corporal, mas bateu o olho, qual delas? E qual delas voa? Tá. Ainda, antes de eu responder a sua pergunta direta, você falou uma coisa interessante aqui. Gente, 80% do controle de pragas no local corresponde à prevenção, limpeza. Os outros 20%, uma parte disso é químico, tá? Então, o produto químico ajuda muito, mas a limpeza do ambiente ajuda mais ainda, tá? Respondendo a sua pergunta diretamente, Letícia, porque aí a gente vai embora, né? Vai embora. As baratas, elas têm essa questão da cabeça, tórax, abdômen, antenas, asas. É uma morfologia geral dos insetos, né? Alguns têm asas, outros não têm asas. Fazendo a comparação da blatela germânica, que é a francesinha, alemãzinha, paulistinha, barata de cozinha, que é a menorzinha, com a barata maior de esgoto, é que a gente não tem uma imagem aqui, mas depois vocês podem buscar na internet. A barata de esgoto não é só pelo tamanho que a gente diferencia. Por quê? As baratas, em seu desenvolvimento, elas nascem de uma estrutura, no caso, essas duas espécies, chamada de ooteca, que é um estojo com ovos. Aquele estojo com ovos tem ali dentro de cada estojo, depende de cada espécie, de 16 a 18 a 20 ovos. No caso da blatela germânica, tem de 20 a 40 ovos ali dentro. Uau. Eclode uma ninfa. O que é a ninfa? É igual ao adulto, só que pequenininha, não tem asas nem órgão reprodutor, mas tem 6 pernas, um par de antenas, não tem as asas. Uma barata
adulta de Blatella germânica, algumas pessoas podem confundir, porque a barata adulta de Blatella germânica tem 1,5 cm, 2. Uma barata filhote de barata, um filhote de barata de esgoto também pode ter esse mesmo tamanho. Então as pessoas vão olhar e vão falar assim, e aí, é um filhote de barata de esgoto ou é um adulto de Blatella germânica? A Blatella germânica sempre vai ter, próximo da cabeça, 2 faixas pretas. Procurem, gente. 2 faixinhas pretas na longitudinal, ali na cabeça, 2 faixas pretas. É Blatella germânica, ponto. As asas estão formadas. Você vê o bichinho ali com as asas completas. Uma barata desse mesmo tamanho, sendo ninfa de barata de esgoto, não vai ter essas 2 faixinhas que eu estou falando e não vai ter asa, porque ainda está na fase ninfal, mesmo tendo o mesmo tamanho da barata de cozinha. Tá? Então, é assim, tem uma questão de coloração, mas eu acho que o detalhe não é esse. Essas 2 faixas e a presença ou não de asas. A adulta da Blatella germânica, da barata de cozinha, tem a asa formada, as 2 faixas. A ninfa de barata de esgoto não tem a asa formada, você consegue ver os segmentos do abdômen dela e não tem essas 2 faixas. Quais voam? As 2 espécies têm asas na fase adulta. A barata de cozinha, que é menorzinha, apesar de ela ter asa, ela não tem capacidade de voo. A barata de esgoto já tem uma capacidade que... Assim, o voo é uma coisa que eu acho que é mais organizada. Eu acho que ela é mais plana do que voa, porque ela pula do lugar onde ela está e acaba se deslocando para um local. Então, a barata de esgoto voa, por isso que o pessoal chama de barata voadora. A barata de cozinha não voa, não tem essa capacidade, tá? Entendi. Então, Thiago, no caso, aí desmistificando mais um assunto sobre o voo das baratas, a barata de esgoto, no caso, ela não voa, ela plana. Isso é muito real, porque agora que você falou, isso é muito real porque elas parecem meio desorientadas, assim, meio descoordenadas, né? Só que eu acho muito interessante como elas conseguem vir direto na gente, né? Mas saiba que a barata a barata tá mais desesperada que vocês, que a gente. Duvido. Tá. Mas Thiago com do certeza. céu. Com certeza. É que ela tá tão desesperada que ela voa de uma maneira desorganizada para qualquer lugar. É que muitas vezes ela escolhe justamente a pessoa. A pessoa. Mas ela faz isso de desespero mesmo ou assim, ou às vezes é um mecanismo de defesa? Não, de Não desespero. Entendi. De desespero. Não é uma coisa também muito bem estudada isso, mas como a barata é muito mais um refém de predadores, ela não é um inseto predador. Então a tendência dela é fugir, não é ir para cima. A defesa dela qual que é? Fugir. Ela tem que fugir, ou voando, ou correndo. Enquanto que as baratas de esgoto, elas têm o último par de pernas bem desenvolvido porque elas são andarilhas. Então elas andam bem. A Blatella germânica já não tem o último par de patas tão desenvolvido assim porque o raio de ação dela é muito curto. Interessante isso, Thiago. Inclusive, esse par de patas maior também é uma característica de diferenciação, né? Sim. Porque agora que você me falou, eu tô tentando lembrar qual barata apareceu no fim de semana passado na minha casa e era uma barata de esgoto que, né, você salientou muito bem que elas preferem ficar escondidinhas, mas assim, elas aparecem... Por que elas aparecem de vez em quando? Lógico, tem o fator, às vezes tá muito quente, elas acabam subindo e tal, mas... Além disso, tem um outro motivo? As baratas de esgoto, elas são insetos que nós chamamos com hábito recluso. Então, elas vão viver em ambientes mais escondidos. Tá? Podem viver agrupadas, mas isso não significa que é uma colônia. Cada uma por si, Deus por todas. Tá? Elas gostam de viver, então, mais próximo à fonte de alimento ali. Caixa de gordura, caixa de esgoto, mais abaixo do solo, na rede de esgoto... num local de depósito de papel, enfim. Quando, por exemplo, chove muito, enche a rede de esgoto, elas começam a ser desalojadas, inevitável. Quando está muito quente, lá embaixo está um calor infernal, por mais que sejam insetos e precisam do calor, chega uma hora que eles podem morrer. Então o que eles fazem? Elas se desalojam. Naturalmente, o comportamento da barata é de hábito noturno, principalmente da periplaneta americana, da barata de esgoto. Elas podem aparecer durante o dia, sim, se estiver muito quente, se tiver alta infestação,
se tiver faltando alimento, que é raro para essas baratas onde elas vivem, ou então se está chovendo. Aí o excesso de água pode fazê-las saírem dos seus esconderijos, né? Entendi. E, Thiago, você falou que além dessas 2 espécies aí, existe uma outra, que eu até fotografei e falei, Thiago, que é isso? É alemã ou americana? Nenhum dos dois. Me fala um pouquinho mais dessa pequena praga e desagradável Supella longipalpa. É isso? Exatamente. Pô, você falou até bonita, Supella longipalpa. É assim, gente, são algumas espécies de baratas que existem no mundo, né? As que são consideradas pragas urbanas aqui no Brasil, que são mais destacadas, é a Periplaneta americana e a Blatella germanica. De um tempo para cá, está ficando muito comum a presença da Supella longipalpa. Tá? É uma barata com uma coloração mais clara. Ela tem a morfologia muito semelhante da Blatella germanica em seu tamanho. Tá? Em termos de tamanho é difícil de diferenciar, só que sua coloração ela é mais clara. O seu comportamento é semelhante à Blatella germanica. Por quê? Porque é um inseto que também tem o hábito gregário. Só que, aí a gente começa a fazer as diferenciações. A Blatella germanica ela é um pouquinho mais escura, a Supella longipalpa é um pouquinho mais clara. A Blatella germanica tem um desenvolvimento mais rápido, então o filhote nasce ali num período de 7 a 15 dias, que é eclode do ovo. Da Supella já é um período maior, pode levar de 20, 25 dias para nascer. O raio de ação de uma Blatella germanica é muito curto, é próximo à fonte de alimento e ela gosta de locais úmidos e escuros. A Supella longipalpa, ela gosta de locais mais secos e elas andam mais. Então é muito comum ver Supella longipalpa em forro, em teto, no banheiro, que apesar de ser um local escuro, mas está num ralinho seco ali, elas podem ficar nesses pontos. Dentro de um armário de banheiro, o que tem para ela comer lá? Praticamente nada. Então ela anda bastante para ir atrás de alimento diferente da Blatella. Tá? É um inseto que ainda está sendo pouco explorado, digamos assim, em termos de controle, porque também é muito sensível de se controlar. Tá? A Blatella germanica ainda apresenta uma grande dificuldade, mas a Supella longipalpa está aparecendo bastante em residências, principalmente em apartamentos. Em condomínios, 2 pragas são muito comuns em condomínios, pelo menos em São Paulo, gente. Traça de livro, traça de papel, uma pequenininha que fica no chão, chamada de silverfish, e essa Supella longipalpa, que pode caminhar entre um andar e outro, entre um apartamento e outro, coisa que a Blatella não conseguiria fazer. Mas também é mais fácil de se controlar. Viu uma baratinha pequenininha, mais amarelada, mais clarinha, provavelmente é uma Supella longipalpa. Que ninguém supela. Exato. O trocadilho. Ai, trocadilhos. Eu falei que eu ia dizer esse trocadilho. Ninguém acreditou em mim. Tiago, mas ela tem uma cor até interessante. Ela tem uma cor de caramelo. Pelo menos a que apareceu em casa, ela tem uma cor de caramelo bonita. Só a cor, né? Porque, sim, né? Sim. Mas ainda bem que esse problema foi erradicado. Você supelou esse problema. Eu supelei. Tá. Foi difícil, mas eu supelei, sabe? Fiz todos. E basicamente os cuidados são os mesmos, né? Manter o hábito de limpeza, que aliás eu redobrei esse hábito, né? Revirei tudo, além também de fazer o complemento com o uso de inseticidas, né? Sim, consegui. Mas a prevenção é a mesma? É ambiente limpo, afinal a gente está falando de evitar os 4As. Isso. Né? E qual que é a origem dela, Thiago? Apesar de ter poucos estudos ainda, estar, né, em crescimento aí de dados e de biologia, acredito eu, da onde que ela veio? Que país? A Supella, ela também tem uma semelhança com a Blatella em relação à origem. Europeia, asiática, africana, ainda não se sabe ao certo, mas é daquela região. Chegou para cá também através de mercadorias. A diferença é que, aparentemente, ela é mais sensível. Então, ainda não está em grande proliferação. É uma barata que consome facilmente um gel baraticida. É uma barata que morre tranquilamente com um inseticida. Não apresenta muito comportamento de resistência e tolerância química. Então, isso acaba favorecendo muito o controle dessa barata. Mas
ela também ainda continua vindo dessa maneira. Apesar de ser uma barata que anda bem, ela pode chegar na sua casa dentro de um móvel, dentro de madeiramento que você está trazendo de algum lugar, através de mercadorias do supermercado. Aí, nesse sentido, ela é semelhante à Blatella germânica, tá? Mas sempre, gente, assim, na maioria dos casos, né? Não dá para falar sempre. Ela vem de algum material que você trouxe. A não ser que no seu apartamento, no condomínio onde você mora, existe uma infestação, os vizinhos, ela pode acabar se espalhando para outros pontos. E, Thiago, bom, isso me preocupa bastante. Sim. Mas uma pergunta, uma curiosidade. O fato dela morrer facilmente, né? Tem alguma influência, você me corrige se eu estiver falando besteira, porque a gente vai criando intimidade com o assunto, Sim, né? Vai sim. até fazendo trocadilho, né? Mas me corrija. O fato dela morrer facilmente quer dizer assim... como que eu vou dizer? Porque as baratas, vamos ver se eu consigo te explicar. Tá. Uma Blatella germânica, por exemplo, eu acredito que ela também já tenha maior resistência aí a produtos químicos, e é lógico que cada vez mais precisa haver aí inovação de fórmulas tal que seja efetivo, né? E que não seja só matar ali, né? Tem alguma relação da facilidade da supela morrer com uma menor tolerância a produtos químicos? Essa sua pergunta é muito interessante pelo seguinte. Evidentemente que a gente vai ter que entrar em alguns detalhes técnicos, mas eu tentarei ser o mais didático, ilustrativo possível. Vamos lá. Essa questão de resistência e tolerância tem algumas interferências, tá? Vamos falar biologicamente e morfologicamente. Uma barata que tem um tempo de vida curto, um inseto que tem um tempo de vida curto, provavelmente vai ter a sua reprodução muito acelerada. Então, ela vai produzir mais filhotes num curto período de tempo, porque a vida dela é muito curta. Conforme esse desenvolvimento, essa reprodução é mais acelerada, isso significa que a sobreposição de gerações ela ocorre de uma forma mais rápida. Quanto mais rápida é a sobreposição de gerações, mais rápido é o desenvolvimento de resistência ou tolerância química, tá? Porque a resistência química é um fator genético. A barata nasce ou não nasce resistente. Ponto. Aquela que nasce resistente e é exposta ao inseticida, ela vai ter mais chances de sobrevivência do que aquela que é suscetível. E a chance dela se reproduzir e ter filhotes mais resistentes é maior. Perfeito. Então, isso já é um fator que favorece a Blatella germânica e não a supela, porque o tempo de vida da Blatella germânica é mais curto. Então, ela se reproduz de uma forma mais rápida. O desenvolvimento desses filhotes para eclodir do ovo na Blatella germânica é mais rápido do que da supela. A supela leva mais tempo. O tempo de vida é maior, tem menos filhotes. Então, esses são fatores genéticos, digamos assim, morfológicos, biológicos. A Blatella germânica, por ser mais exposta a inseticidas, evidentemente, ela tem mais pressão de seleção, a gente fala. Porque está exposta ali ao inseticida. Então, realmente, é muito mais fácil você pegar uma população com resistência e tolerância química de Blatella do que de supela. Porque a supela já não está tão, digamos assim, exposta aos praguicidas quanto a Blatella. Então, esses fatores eles já conseguem explicar bem essa situação. Por que uma, por que outra? Quando a supela for considerada assim, uma praga que ocorre com muita frequência e o pessoal começar a controlar bastante ela, evidentemente que aí a gente tem que tomar todo o cuidado. Por isso, gente, nós somos de uma indústria química, não estamos falando que o inseticida é a resolução de tudo, não é isso. Tem que usar inseticida de uma forma consciente, porque senão você acaba selecionando muito rápido esse tipo de situação. Vai chegar um momento que vai ser difícil de controlar a supela. Por quê? Pela exposição excessiva de inseticida. Aí você acaba vendo resistência e tolerância química ali. Então, esses são... morfológico, biológico, né? E o fator químico ali. Uhum. E, Thiago, qual que é o ciclo de vida de uma barata? Aí já que a gente falou, né, dessas 3 espécies, existem o ciclo de vida, né? Você já falou que uma vive mais, outra vive menos. Sim. Mas quais são os ciclos de cada uma? Todas as baratas, elas têm um ciclo de desenvolvimento chamado de hemimetábolo. É um desenvolvimento incompleto. O que isso significa? A gente está acostumado, quando a gente fala de insetos, falar de borboleta, que tem ovo, larva, pupa, que é o casulo, e o adulto.
No caso das baratas, é desenvolvimento incompleto. Então, do ovo nasce uma ninfa, não tem fase larval. A ninfa, como eu disse, é parecida com o adulto sem asas e sem órgão reprodutor. Essa ninfa, ela vai crescendo, ela vai trocando de pele e crescendo até chegar na fase adulta. Quando ela chega na fase adulta, ela não cresce mais. Tá? Então, é o tipo de desenvolvimento hemimetábulo que é o incompleto. A barata de esgoto, por exemplo, ela tem um tempo de vida aí que oscila de 1 ano e meio a 3 anos. Muitas vezes, para ninfa chegar na fase adulta, pode demorar 9 meses. Então, ela tem um desenvolvimento mais lento. Já a Blatella germânica, ela vive ali, o macho de 8 a 7 meses, a fêmea de 8 a 9 meses, mais ou menos. É menos de 1 ano, por isso que o desenvolvimento é muito rápido. Colocou a ooteca eclode num período de 7 a 15 dias, e a ninfa chega na fase adulta em 30 dias. É muito rápido. A supela é intermediária, ela pode levar aí uns 45, 50 dias para a ninfa chegar até a fase adulta. É um ciclo intermediário. Mas do ovo, dentro da ooteca, ninfa, adulto, é praticamente o mesmo. É que um leva mais tempo para a ninfa eclodir do ovo e para a ninfa chegar na fase adulta, e outros são mais rápidos. A Blatella é mais rápido, a supela é intermediário e a Periplaneta americana é o que leva mais tempo aí para se desenvolver. Nossa, mas eu fico imaginando 3 anos de vida de uma barata, o tanto que elas não se reproduzem, né? E o tanto de filhotes, e, enfim, é uma coisa louca, né? Uma coisa sem fim, né? Esse ciclo sem fim. No entanto que, assim, tem até um material que acho que a gente lançou, né, sobre curiosidades de baratas, que a gente estava conversando. Um casal de Blatella germânica, ao longo de 1 ano, pode gerar 10 mil indivíduos. Progressão geométrica. Maior que muita cidade. Sim. Muito rápido. A Baratolândia. Desculpa, gente. Os trocadilhos hoje estão ferozes. Mas né, são coisas assim assustadoras. Assustadoras. Se uma barata, uma Blatella, entrar com uma ooteca dentro de uma casa, vindo de uma... comprei no supermercado uma caixa de cerveja, uma caixa com ovos, não vi, tinha uma Blatella lá, uma fêmea carregando a ooteca, que é a bolsinha com ovos, ela carrega na região abdominal, parece uma cápsula prolongando o abdômen. Entrou em casa, eclodiu, são de 20 a 40 ovos lá dentro. Nossa. Novas filhotes. E aí a infestação acontece. Desenvolvimento muito rápido, 7 a 15 dias para eclodir, 20, 30 dias para chegar na fase adulta, já se reproduz, aí vai indo. É muito rápido. Muito rápido. É o ciclo sem fim. É o ciclo sem fim. Enfim, Thiago, depois de todas essas revelações e novos conhecimentos aí, eu queria que você desmistificasse mais um assunto, que é a capacidade da barata viver sem cabeça. Mito ou fato? Tem vídeo de barata sem cabeça na internet, tem vídeo de galinha sem cabeça na internet, tem uma série de coisas assim. Os insetos, de uma maneira geral, eles não têm um sistema nervoso concentrado. A barata, ao longo do corpo, tem praticamente um par de gânglios espalhados pelo corpo. O que são gânglios, gente? São junções, conjunto de neurônios que formam uma espécie de um cérebro primitivo. Então, ao longo do corpo da barata, tem um par de gânglios ali em vários segmentos. Por isso que se a barata perder a cabeça, ela não perdeu o seu sistema nervoso central, digamos assim. Diferente de nós, que temos um cérebro, está tudo concentrado aqui. Perdeu a cabeça, você perde o resto. Perde o que controla o coração, perde o que controla o pulmão, perde tudo. As baratas não. Então, elas continuam tendo movimentos, espasmos e andando. Elas só vão parar porque elas não vão ter cabeça nem mandíbula para conseguir se alimentar. De resto, elas vão sobreviver até onde der. E elas vão sobrevivendo justamente com uma reserva de gordura que elas têm. Quando a reserva acabar, elas param. Portanto, é aquela tal história, né? Sabe quando a pessoa dá uma chinelada na barata? Fala, eu vou pegar uma pá e já venho recolher. Quando volta, cadê a barata? Exato. Pô, mas eu esmaguei a cabeça da barata. Pô, ela pode ter corrido para algum canto. Ela não vai saber se orientar. Ela vai estar mais exposta a predadores, mas existe essa possibilidade com qualquer inseto.
tá? Alguns são mais sensíveis, outros não, mas o sistema nervoso dos insetos é dessa forma, né? Ele é espalhado ao longo do corpo, não é tudo concentrado num único ponto. É uma vantagem evolutiva que a gente fala dos insetos. Que coisa evolutiva e assustadora pra gente, né? Tiago, mas assim, ó, então, ok, você já explicou o porquê que uma barata sem cabeça consegue viver, né? Tem uma hora que ela vai morrer de fome ou vai ser pega por um predador, ok. Mas falando aí dessa reserva de gordura e tudo mais, isso nos leva à conclusão de que ela pode ficar sem comer durante um período. Pode. Qual período, não sei se existe diferença entre uma espécie ou outra, mas uma média. Um padrão, uma média de período que uma barata pode ficar sem comer e sem beber água. Água é um fator limitante para qualquer ser vivo. Seja uma planta, seja uma bactéria, seja um animal, seja um fungo, precisa de água. A vida na Terra só existe por causa da água. É um dos fatores limitantes. Existem organismos que têm a capacidade de viver mais ou menos tempo sem algum tipo de alimento. As baratas, elas conseguem ficar lá 30, 40 dias sem comer alimento. Mas elas vivem 10 a 15 dias sem água. Então elas já têm uma certa resistência. Imagine, gente, é um bicho que pode viver escondido. 15 dias ali sem água. Mas se uma barata morre justamente onde elas estão agrupadas, essa barata vai servir de alimento para as outras baratas. É um comportamento de necrofagia, porque comem indivíduos mortos. Ali no corpo dessa barata, ela tem fonte de alimento e fonte, alimento sólido mesmo, e fonte de água, porque ela está extraindo água ali. Porque dificilmente você vai ver um inseto, por exemplo, bebendo a água. Ele vai se alimentar de outras coisas e disso que ele está comendo está extraindo a água. Mas elas têm essa capacidade de resistir 10, 15 dias sem água, 30, 40 dias sem alimento. Lembrando que elas comem organismos mortos, inclusive as próprias baratas. Tem um hábito que a gente chama de coprofagia, que é se alimentar das próprias fezes. E canibalismo, que é se alimentar de algumas baratas deformadas, de algumas ninfas recém-nascidas. Então elas têm como sobreviver. Tá? Isso é inevitável. Tudo que o pessoal fala muito da bomba atômica. Nossa, se jogar uma bomba atômica, só as baratas vão sobreviver. Gente, não só as baratas, vários insetos de pequeno porte vão sobreviver. Por quê? Porque a radiação, ela provavelmente não chegará em frestas e fendas, não conseguirá adentrar alguns pontos. O que conseguir sobreviver nesses pontos, então os insetos com hábito gregário, que a gente chama, tem maiores chances de sobrevivência nesses locais, não só as baratas. Porque se você expor uma barata à radiação, ela morrerá. Isso é fato. Tiago, isso explica também o fato delas serem tão antigas quanto os dinossauros, né? Porque, não sei se tem relação ou não, mas o fato delas não passarem aperto, né? Na linguagem bem popular, fizeram, né? Lógico, e acredito que também o processo evolutivo das espécies e tudo mais, mas isso a gente pode considerar como um fator importante, relevante para a sobrevivência dessas baratas durante tanto tempo? Quando a gente fala assim, pré-história, todo mundo vai pensar o quê? Homem das cavernas, mas antes dinossauros. E aí esquecem da presença de organismos invertebrados. Dinossauros já eram vertebrados. Os insetos, eles surgiram bem antes dos animais vertebrados. Bem antes. Em relação aos dinossauros, surgiram de 100 a 150 milhões de anos antes deles. Surgiram provavelmente na fase aquática, aí foi para a fase terrestre e assim sucessivamente. Aí é biologia evolutiva. Pelo fato delas estarem na Terra há muito tempo, no entanto que teve uma era, antes da era dos dinossauros, tinha a era das baratas. Que elas dominaram parte do ambiente aquático, parte do ambiente terrestre. Elas estão há muito tempo aqui, evidentemente que questões de adaptação são notáveis. Porque elas estão há mais tempo do que nós. Elas estão melhor adaptadas. Elas estão em ambientes altos, em ambientes baixos, abaixo do solo. Então você vai encontrar barata em todo tipo de canto. Como eu disse, mais uma vez, não é advogado do diabo, mas as baratas têm uma função na natureza. Barata, que é praga urbana, tem que ser controlada. A gente tem que matar, é inevitável. Por isso que a gente tem aí alguns produtos para justamente fazer esse papel. Mas tem muita relação, sim, viu, Letícia? Tiago, mais um mito para ser desmistificado.
eu escutei uma história de que as baratas, antigamente, assim como outras espécies que a gente vê que eram grandes e aí foram ficando pequenininhas e tal, né? É verdade que as baratas eram muito grandes e assim, não sei se você tem algum tipo de dado sobre isso, mas confere. Ó. Thiago, você falou que a barata é invertebrado. A gente sabe que os dinossauros e outros organismos existiram no passado porque tem ossos. E insetos que não têm ossos? Insetos têm exoesqueleto. Esse exoesqueleto, quando passado por um processo de prensa, geográfica, enfim, coisas do solo, acaba marcando e tendo os fósseis, né, marcando os fósseis. Existiam organismos maiores antigamente dos que existem hoje. Existem algumas explicações para isso. Uma delas é que a taxa de oxigênio mudou muito de antigamente para hoje. Quanto menos oxigênio, isso significa que organismos maiores teriam mais dificuldades para sobreviver. Mas sim, alguns insetos ancestrais, principalmente de baratas, eram maiores. Isso não significa que elas eram mais agressivas, só eram maiores. É que, gente, vamos pensar no seguinte. Ó, um bicho grande que não ataca, só precisa se defender, quanto maior a chance de ser pego. Então, aquelas baratas que eram menores tiveram mais chance de sobrevivência do que as baratas maiores. Então, uma coisa vai levar a outra. Mas que tamanho de barata? Vai falar que tinha barata do tamanho de um cachorro. Ou não? Eu não sei te dizer do tamanho da barata, se é barata do tamanho do cachorro, mas vamos falar assim? 50 centímetros? É grande pra caramba. É grande. Mas existiram já insetos maiores, enfim. Mas uma coisa é certa. Se é um predador, ele tem mais vantagem de ser grande. Se é uma presa, tem mais vantagem de ser pequeno. É adaptação evolutiva, escolhas, enfim, esse tipo de questionamento. Aqui não é darwinismo nem lamarquismo, tá, gente? A gente não tá querendo entrar nesse tipo de discussão, não, mas, enfim. Meio metro de barata. Meio metro de barata. Uau. É muita barata. É muita barata. Bom, procurar não pensar muito sobre isso e pular para a próxima pergunta, que é o seguinte. Às vezes, você sente um cheiro estranho aí na sua casa e tal, e os antigos... eu escutava muito dos antigos, mas isso não é uma regra que se aplica a eles, claro. Mas sempre falava, nossa, cheiro de barata, cheiro de barata. Barata tem cheiro? Nós temos o nosso cheiro. O nosso cheiro não é cheiro de suor. O suor, a gente sua, tudo mais, cria bactéria, fica ali um cheirinho característico. A barata tem um cheiro característico. Qual que é mais fedida, a barata de esgoto ou a Blatella germânica? Pelo tamanho, é a barata de esgoto. Mas a barata de cozinha também tem um odor. Existem algumas glândulas na região abdominal desses insetos que produzem um odor característico. Muitas vezes são são feromônios de agregação até. O que é um feromônio de agregação? Uma substância química que elas produzem, emitem para as outras baratas se aproximarem dela. É socializar, né? Socializar, digamos assim. É um tipo de socialização. Então elas têm sim esse cheiro, essa característica de barata. Não é porque ela viveu no esgoto ou não viveu. É dela. É cheiro dela. Cheiro de barata, gente, é um cheiro azedo. Não dá para descrever. Não dá para explicar. É cheiro de barata. É cheiro de barata. Existem locais que eu, pelo menos, entro, estabelecimentos alimentícios, onde dá para sentir um cheirão de barata assim na porta. Você fala, tem muita barata aqui. Aí a gente acaba saindo, fugindo desse estabelecimento alimentício, porque a gente sabe que tem muita barata. Vocês querem sentir cheiro de barata, gente? Vou falar algo nojento aqui. Mata a barata e cheira ela. É o cheiro de barata. Aí vocês vão saber o que é o cheiro de barata. É isso, entendeu? Só não precisa levar a sério aquele ditado que o cheiro é o gosto, tá, gente? Exato. Porque, né, vamos nos limitar a isso. Enfim. Tiago, mais alguma consideração sobre as baratas? Barata de esgoto, barata de cozinha e supela, controle. A gente tem um monte de produto. Vou fazer um merchan rápido. Por favor. Local Action, Nutrine, Defin, Barata Fim, enfim. Consulta lá o nosso catálogo que vocês vão
ver uma série de opções ali. Mas, gente, sempre se preocupem em ver onde vocês vão aplicar, como vocês vão aplicar. É assim, eu falo brincando, mas é algo sério. Para controlar o bicho, você tem que conhecer o bicho, pensar como bicho. Isso é loucura. Não, se você tiver o conhecimento básico, você consegue fazer o controle com os produtos corretos. Certo. Tiago, a gente ia falar, né, também sobre moscas e mosquitos, mas a gente se aprofundou aí no assunto. Apesar de eu ter anunciado que o assunto era barata, eu queria aproveitar aí o ensejo das chuvas, do aumento de temperatura, que tem muita relação aí, né, mas eu acho que a gente pode deixar para um outro momento, para um próximo podcast, que aliás eu já estou te convocando, ok? É uma prensa. Convocando assim a fundo, gente. No próximo a gente conversa e sem chantagem barata. Exatamente. Hoje ela está muito afiada gente, nos trocadilhos. Afiada. Mas a gente conversa sobre moscas e mosquitos, porque realmente é relevante para essa época do ano, onde aumenta muito a temperatura e a umidade por causa das chuvas e do calor, né, do verão. Mosquito aparece bastante. Mosquito, pernilongo, enfim, tem alguns sinônimos. E as moscas, tá, que são insetos que pertencem ao mesmo grupo, mas têm assim, ali as suas diferenças. É muito comum nessa época do ano também, e a gente pode conversar bastante sobre essas pragas no próximo podcast. O convite já está feito, eu já estou aceitando. Já estou me comprometendo aqui. Perfeito. A gente só vai dar um intervalo aí, né? Porque o pessoal vê muito a gente aqui, né? É muito trocadilho para um episódio só, então a gente joga essa pautinha lá para frente. No mais, Tiago, eu quero te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, por toda essa troca de conhecimento. Na verdade, mais transmissão de conhecimento, né? Mas, de qualquer forma, a gente acaba aprendendo um pouquinho. E você aprendeu novos trocadilhos hoje? Exatamente. Enfim. Então, Tiago, mais uma vez, muito obrigada. Foi muito legal, como sempre, muito informativo. Então, o convite já está feito. Né? Eu que gostaria de agradecer mais uma vez, Letícia, é sempre um prazer a gente estar aqui conversando, trocando informações e no próximo estaremos juntos mais uma vez. Aguardem, pessoal. Tchau, tchau.